Atenção, prepare-se para tremer. Começa agora, Viamão Paranormal. Apresentação André Guedes. Hoje, sexta-feira 13, inicia aqui pela Viamão Web o programa Viamão Paranormal. O programa que trará as lendas de Viamão, trará os relatos de aparições, as aparições de fantasmas, monstros aqui da nossa cidade de Viamão. Nos acompanhem, será toda sexta-feira a partir das 21 horas. Vocês têm coragem? Vamos falar então aqui na Viamão Paranormal, uma lenda da Branquinha. Numa época já bem distante, moradores de uma zona eram alarmados então com aparições de um fantasma que diziam ter a forma de uma moça vestida de branco. Esse vulto, segundo os moradores, tinha o hábito então, de acompanhar as pessoas que passavam pelaquela localidade ali. Em toda a região sempre existe aqueles medrosos, aqueles valentões, na verdade. Numa sexta-feira à noite, então, meia dúzia desses valentões, providos de facões, lanternas, decidiram verificar a veracidade do tal fantasma. E aí armaram uma emboscada no local onde a assombração geralmente aparecia. Era meia-noite em ponto, eis que surge a alma do outro mundo. É desnecessário dizer que metade daqueles valentões fugiram do local, mas os que sobraram ali firmes, corajosos, seguiram em frente em direção daquela assombração. Imaginem qual foi a surpresa. Em vez de uma moça vestida de branco, eis que surge a vaca, a vaquinha branca, né? Aí foi então aquela risada, aquela desconsideração, e foi da onde que surgiu então o nome do bairro, Branquinha, e também a nossa lenda aqui da nossa cidade, lenda da vaca branquinha, ou lenda simplesmente do branco. Desde que mundo é mundo, as histórias de fantasmas, assombrações e eventos sobrenaturais atraem curiosidade, não é verdade? Gerando rodas de conversas, fóruns online e até mesmo estudos científicos. Mas antes de tentarmos responder perguntas filosóficas, como se existe vida após a morte, se fantasmas são reais, ou se é possível se comunicar com espíritos, vamos dar um passo para trás e descobrir como identificar uma assombração e que cuidados devemos ter com ela. Vocês têm coragem? Sinais de uma assombração que está por perto. Vamos falar sobre isso. Na maioria das vezes, as assombrações passam despercebidas por nós, porque eu acho que não é tão comum, né, a gente ver um fantasma atravessando um corredor de uma casa, dando um tchauzinho na janela, por exemplo. Mas existem sinais que podem identificar a sua presença numa casa mal assombrada. Não é verdade? Vamos falar sobre isso. Por exemplo, sons. Tem sons de passos. Um dos sinais mais comuns é o som de passos ecoando por uma casa. Quem presencia esse acontecimento costuma ouvir passos quando ninguém está andando pelos cômodos, ou até mesmo quando não tem ninguém dentro de casa. Vocês têm coragem? Portas abrindo e fechando. Um clássico dos filmes de terror, portas que se abrem, se fecham sozinhas, costumam causar bastante impacto. Mas antes de começar a caça, fantasmas, é importante chegar, então, e checar se tem algum vento responsável por abrir e fechar a porta. Portas que se abrem do nada são sinais de assombração. Sussurros, choros, sons assustadores que ecoam pela casa podem identificar espíritos ali. Cheiros, por exemplo, de charutos, cigarros, cachimbo, outro clássico dos filmes de terror. Esses cheiros costumam estar ligados às pessoas que já viveram nessas casas e que se foram para o além. Restos de espíritos
ali, naquela casa, naquele cômodo. Também perfumes ou cheiro de flores específicas. Sentir cheiros diferentes assim pode até ser algo um pouco comum, principalmente se existem plantas em sua casa, mas quando os cheiros são muito específicos e não existe fonte por perto, eles são logo associados a fantasmas, as mulheres, né, que podem ter vivido naquela casa e partido. E as visões, aparições. Aqui a coisa começa a pegar preço. É interessante, na verdade, com aparições que vão desde um friozinho na espinha, fumaça, aparição do corpo inteiro pela casa, meio corpo. Aí sim, o grau de medo aumenta, na verdade. A aparição são um sinal clássico de assombração. Um objeto que se move, há um objeto que se some na sua casa. Sinal de assombração. Aí tem que cuidar mesmo. Outra coisa, quando você está sozinho e escuta alguém te chamando, escuta seu nome, aí é de arrepiar. Temperatura. Outro sinal bem comum da presença de fantasma é aquela mudança brusca de temperatura. Na maioria dos casos, ela cai ao ponto de deixar o ambiente gelado. A gente sentia que via aquele vapor da boca. Uma explicação dada para o fato é que o fantasma que ali está suga a energia e o calor do local. Tu acredita nisso? E os tipos de fantasma? Agora que já sabemos identificar os sinais de uma assombração, é preciso saber como os tipos de assombração, como são os tipos de assombração. Por exemplo, residuais. Podemos dizer que esse tipo de assombração é um tipo de lembrança, pode assim dizer. Com um pouco de energia fica no ambiente ou em algum objeto depois que a pessoa se vai, depois que a pessoa morre, fica ali aquela energia. Espíritos humanos. Esse tipo de espírito que mais chamamos de fantasma. Ele normalmente está preso a um lugar, um objeto, e precisa de uma dose extra de energia para se materializar. Essa energia provém de um ser humano, normalmente um médium, a eletricidade da casa, ou mesmo a eletricidade do ambiente. Principalmente durante uma tempestade ocorrem essas manifestações. Espíritos demoníacos, inumanos, os que não são humanos. Esse tipo de espírito ficou conhecido por conta dos casos estudados pelo casal Warner. Os espíritos demoníacos não humanos são uma espécie inteligente diabólica, dotada de uma ira que nunca caminhou pelo planeta na forma humana. Eles costumam provocar fenômenos grandes como incêndio, explosões, possessões, poltergeist. Eu vou falar aquele filme, né? Traduzido como fantasma barulhento, é um tipo de fantasma que causa medo, causa barulho, lança objetos, pedra, interfere na energia elétrica e a capacidade de bagunçar uma casa toda. Costuma estar atrelados então a determinadas pessoas da casa, geralmente a criança ou adolescentes, principalmente também mulheres. Para que esse fenômeno ocorra, é necessário que uma pessoa em questão seja sensível a esse tipo de energia, mesmo que não se considere médium. Vocês estão gostando? Continue com a gente então aqui na Viamão Paranormal, e nós vamos trazer mais lendas de Viamão. Viamão Paranormal. Apresentação André Guedes. Viamão Web, a rádio que você vê.